Atendendo a pedidos, vou fazer um vídeo com 15 dicas bem simples que você pode implementar no seu estudo, no seu dia a dia e na prova para melhorar sua nota do Enem em matemática. E eu tenho algumas dicas mais avançadas para dar também, mas vou deixar para um outro vídeo, que o objetivo desse vídeo é ajudar todos os níveis. Se você está começando a estudar matemática, se você já está indo bem e quer melhorar um pouco mais. Então não deixa de checar meu vídeo anterior e pegar o cronograma de estudo, implementa essas dicas junto com o cronograma, que você vai com certeza melhorar seu resultado. Então agora, sem mais enrolação, vamos para a primeira dica. Um professor de matemática, antes de fazer uma aula, ele tem que tomar algumas decisões de para quem está assistindo aquele vídeo que ele está fazendo. Então, às vezes ele vai fazer um vídeo para um pessoal que está começando, às vezes ele vai fazer um vídeo para o pessoal que já está mais avançado. Os vídeos para esses públicos tem que ser totalmente diferente. Alguém que está começando não vai entender um vídeo avançado de matemática. E alguém que já está indo bem em matemática não quer ouvir as primeiras coisas que você aprende quando está estudando para essa matéria. Então é muito comum você seguir um youtuber de matemática ou ver um vídeo de matemática e não entender nada e se sentir burro. Isso é péssimo para você. O ideal é sempre assim, você tentar vários professores e ir descartando aqueles que não te fazem bem e ficando com aqueles que te fazem bem. Então se você vê um vídeo de matemática que você não entende nada, passa para outro professor, tem tanta opção no YouTube. Então a primeira dica é bem simples, fica vendo os vídeos dos canais que você acha que entende, que você está evoluindo. Não adianta você ver nada avançado demais para você, ou um professor que usa uma linguagem que você ainda não está pronto para entender em relação à matemática, e também não adianta você ficar vendo uns vídeos de matemática muito básica se você já tira quase 40 no Enem. Então é isso, bora para a segunda dica. Sempre que você aprender uma fórmula nova que pode cair no Enem, pega essa fórmula e coloca numa folhinha sua separada. Aí durante o ano, toda vez que você se deparar com uma fórmula nova importante, você pega essa folha, resgata essa folha e adiciona a fórmula a essa folha. Com o tempo, você vai tendo em apenas um local, bem prático, todas as fórmulas que são importantes para o Enem. Então sempre que você tiver uma dúvida, você pode ir resgatar essa folha. Então a segunda dica é essa, é muito prática e muito simples, qualquer pessoa consegue fazer. Dica número 3. Você vai pegar essa folha e durante o ano fazer sempre revisão dela. Antes de começar a estudar, por 30 segundos você vai bater o olho nessa folha e vai checar se você lembra todas as fórmulas. Fica fazendo isso toda vez que você for estudar matemática, demora poucos segundos para fazer e durante o ano você vai estar com isso na ponta da língua. Você errar uma questão no Enem por não saber fórmula é muito besteira, porque é muito fácil contornar esse problema fazendo a dica 2 e fazendo a dica 3. E aí, com o tempo, você tenta fazer revisão ativa dessa folha. Se você não sabe o que é revisão ativa, eu vou deixar um vídeo na descrição para você checar, mas é basicamente assim. Em vez de pegar por 30 segundos e checar a folha, você vai e tenta fazer a folha do zero em uns 30 segundos. Demora o mesmo tempo, você não olha na folha para fazer, vê se você lembra. Aquelas fórmulas que você não lembrar na hora que você for fazer a folha, você checa na folha que está guardada. E aí, fazendo isso algumas vezes até o Enem, você vai saber tudo facilmente para a prova em termos de fórmulas. E aí vamos para a dica 4, bem óbvia, mas tem gente que ainda não segue ela, que é faça muita questão de matemática. Das áreas todas, matemática é que tem a maior proporção de importância a parte prática em detrimento da parte teórica. A parte de teoria de matemática é pequena. Você em uma folha vai ter todas as fórmulas. As fórmulas são praticamente um resumo de cada matéria. O que vai te deixar bom mesmo em matemática é praticar muito. Porque se você souber a teoria e não tiver praticado, você não vai conseguir fazer questão. E aí a dica 5 é relacionada à dica 4. Quando você for fazer exercício, é mais importante você fazer 10 exercícios e você entendeu eles bem, você sabe refazer eles, se cair na prova você vai saber fazer, do que fazer 30 exercícios que você passou correndo só por ter feito. Você pode ter checado algum vídeo de uma pessoa que fez mais de 160 no Enem e ela vai falar no vídeo que fez milhares de questões de matemática. E isso pode te dar a falsa impressão que o mais importante é fazer um monte de questão. Mas não adianta fazer um monte de questão se você não está aprendendo cada uma delas individualmente. É melhor fazer poucas e entender do que fazer um monte que você não vai saber refazer se cair uma idêntica na prova. Essas pessoas que fazem mais de 160, elas já sabem muito bem matemática, então elas conseguem fazer rapidamente um monte de questão, o que aumenta muito a quantidade de questão que elas fizeram. Mas antes de chegar nesse ponto, elas fizeram vários exercícios no começo bem devagarzinho, o que diminuía muito o total de questões por dia. Mas elas aprenderam a fazer e é por isso que elas conseguem fazer um monte agora. Porque como elas aprenderam direitinho no começo, elas conseguem fazer aquela mesma questão muito facilmente e com uma alta velocidade. Então a dica é
faça bem feito, mesmo que sejam menos questões do que você faria mal feito. Não faz sentido fazer um monte de questão se você fez mal feito. A próxima dica também está relacionada ao seu treino. Antes de checar a resposta de uma questão, pensa bastante e tenta chegar na resposta sozinho, mesmo que demore um tempo pensando. Esse tempo pensando, você se esforça mais, você fica indo na matéria, ver o que você falhou, esse tempo é o que vai fazer você aprender a gravar aquela coisa que você está vendo. Se você chegou na questão, não sabe fazer, e olhou de cara a resposta, você não está tendo esse aprendizado de batalhar com a questão. E matemática é muito uma matéria de lógica, você precisa desenvolver essa lógica. Para desenvolver a lógica, você precisa ficar pensando a respeito. Então, se desse tempo não termina uma questão, não sabe resolver e pula direto para a solução, isso vai fazer com que você não desenvolva a lógica, que é o que a maioria das questões do Enem vão cobrar de você. É lógica. É o que eu falei, teoria pequena. Você tem que aprender a pensar em termos de matemática. E claro que isso é quando você está aprendendo, né? Em dia de prova você tem que fazer rápido, aí é diferente a estratégia. Mas quando você está aprendendo, é importante você fazer com calma, entender o que você está fazendo e pensar a respeito naquelas que você não sabe. Que aí você vai entender o porquê daquilo. E aí a próxima dica, que também é relacionada a isso, e essa dica só é válida para quando está treinando. É outra dica na hora da prova. Quando você está treinando, se apega aos erros. Se apega àquilo que você vacilou, aquilo que você não sabia, aquilo que você fez do jeito errado. Você tem que ter um apego em corrigir os erros durante seu estudo. E cada errinho que você corrigir, cada coisa que você não sabia e passou a saber depois de uma questão, é como se você estivesse subindo uma escadinha por um dia tirar uma nota altíssima no Enem. Essas pequenas correções, se você aprendeu com elas, elas vão fazer com que você sempre evolua. Na soma de cada errinho que você corrigiu, você vai acumulando um repertório imenso para a prova do Enem, que é uma prova que, em matemática, muitas questões são repetidas de um ano para o outro. Então vamos para a 8ª dica, que também te ajuda a evoluir muito durante o tempo, que é desenvolver a metacognição em matemática. E se você não sabe o que é metacognição, eu vou deixar um vídeo também na descrição. Mas sempre que você estiver estudando algo ou fazendo uma questão, se situa em qual local da matemática exatamente você está. Então é assim, chegou numa questão porque você resolveu fazer uma lista qualquer, ou está revendo um simulado que você está só corrigindo ele, que você já fez antes. Aquela questão lá, é de qual tópico? É de média, é de equação de primeiro grau, é de logaritmo, é de análise combinatória? Nomeia o que você está vendo para você mesmo, para com o tempo você saber em qual parte da matemática você está indo bem e está indo mal. Você precisa com o tempo ser capaz de diferenciar para você mesmo, como se fosse uma autocrítica, qual tópico você sabe e não sabe. É muito genérico falar assim, eu não sei matemática. Você precisa ser mais específico para com o tempo ir corrigindo seus erros. E aí a 9ª dica tem muito a ver com isso, trabalha junto com a dica anterior, sempre divide o problema para ser mais fácil de você estudar ele e você ser ainda mais específico nessa sua autocrítica. Então, por exemplo, você está lá na análise combinatória. Você está vendo arranjo ou você está vendo combinação? Qual deles você já sabe? Qual você é ruim? Você está lá vendo equação de primeiro grau. Você está vendo a parte de gráficos ou está vendo a parte de fórmulas? Qual dos dois você está sabendo, qual dos dois você não está sabendo? Aí você foi para triângulo. Qual tipo de triângulo você já domina? Triângulo isósceles especificamente, você sabe calcular? Então a dica é, além de saber em qual tópico da matemática você está, tenta ser ainda mais específico. A gente fala assim, ter uma granularidade ainda maior. Isso vai te ajudar demais na hora de corrigir seus erros. E a 10ª dica depende um pouco dessa dica, que é sempre volte nos seus erros. Então, por exemplo, você fez lá um mês de cronograma, está no final do segundo mês de cronograma, mas você sabe que tem vários tópicos do primeiro mês que você é ruim. Na hora de fazer revisão, além de rever as fórmulas, dá uma olhada naquele tópico que você sabe que é ruim. Por isso que é tão importante você desenvolver a autocrítica. Percebe que você vai refinando o seu conhecimento, vai refinando a sua teoria, vai refinando as técnicas de resolver exercício. Então é muito importante ter essa autocrítica durante uma questão e também em relação aos tópicos que você sabe ou não. E voltar neles sempre de tempos em tempos, como se fosse uma revisão mais refinada, voltar naqueles tópicos que você não domina. É muito importante você criar essa mentalidade de um processo contínuo de melhoria dos seus erros. É isso que vai fazer você crescer em matemática. Então vamos para a próxima dica, 11ª dica. Cria o costume de fazer conta de cabeça no seu dia a dia.
Crie o costume de tentar fazer as questões de matemática de cabeça, até de química dá para fazer algumas de cabeça, de física dá para fazer algumas de cabeça. Quanto mais confiante e melhor em fazer conta de cabeça você é, mais rápido vai ser sua prova. Mas para chegar num nível de você passar a ter confiança e passar a conseguir fazer rapidamente, você precisa treinar muito. Então não fica fugindo de fazer conta de cabeça porque você é ruim. Por ser ruim, você tem que tentar mais ainda, porque isso é uma diferença gritante na sua prova. Tem um monte de exercício que você não vai precisar fazer conta, você vai fazer de cabeça e já vai para o próximo. Isso dá muito ponto. Mas para ficar confiante, você tem que treinar muito antes do dia da prova, né? Então enfrenta isso, começa a se desafiar no sentido de fazer de cabeça e vamos para a próxima dica que é totalmente relacionada a isso. No momento que você é bom em fazer conta de cabeça, você pode checar, depois de fazer uma questão do Enem, você pode checar se fez ela certa. Porque no Enem você não vai ter tempo para ficar refazendo os seus cálculos na folha. Você vai perder muito tempo se todo o cálculo você fizer ele de novo para ver se acertou ou não. Então um esquema de quem faz conta de cabeça bem é assim, ó, tem uma questão que exige que eu faça vários cálculos. Você faz o cálculo. Não vai dar para eu checar fazendo de novo esse cálculo se eu acertei ou errei. Mas aí você bate o olho e tenta fazer de cabeça rapidamente uma conta aproximada, para ver se você não viajou demais na conta que você fez. Porque isso não vai te tirar tempo de prova, mas vai fazer com que você evite vários erros. Porque eventualmente você vai fazer uma conta errada, e você não tem tempo de ficar refazendo no papel todas as contas. Então tem um mecanismo de fazer uma checagem, se você fez direitinho a conta, que é fazer uma conta de cabeça meio aproximada, arredonda o número, só para ver se você não fez um erro absurdo durante a conta que você fez. E aí mais 3 dicas para finalizar o vídeo. Essas são especificamente do dia da prova, quando você estiver fazendo a prova. Eu te falei que quando você estiver aprendendo um exercício, você tem que se apegar ao erro para melhorar ele com o tempo, para justamente no dia da prova você não errar aquele exercício. Agora, na prova, você não deve se apegar aos erros. Na prova é assim, não sei, paciência, próxima questão. Não fica se cobrando de não saber algo na prova real. Depois que você já fez a prova inteira, você até pode tentar voltar nos exercícios que você não sabia e tentar fazer eles com calma. Mas isso é assim, depois que você já acabou tudo e tem um tempo sobrando. Porque na hora da prova, se você identificou algo que você não sabe, você tem que praticar o desapego. Você não pode entrar numa questão que você não sabe e perder tempo pensando nela sem resultado nenhum. E também de jeito nenhum você pode chegar na prova, aí a primeira questão você viu que não sabe, aí desanima pro resto da prova. Não, você não pode ter essa coisa emocional de vínculo durante a prova. No dia da prova é literalmente se desapegar do que você não sabe. O momento de aprender já passou. No dia da prova, o que está contando é a sua velocidade e aquelas questões que você sabe resolver. Então a dica aqui é o oposto da dica que eu tinha dado no momento de aprender. No momento de aprender, você se apega aos erros para melhorar os erros. No dia da prova, você se desapega aos erros para ganhar ponto naquilo que você sabe e não perder tempo à toa em algo que não vai te dar um ponto. Você vai perder várias questões pensando numa questão que muito provavelmente você não vai acertar. E aí as 2 últimas dicas também têm essa lógica. No dia da prova, pula as questões difíceis, deixa para o final. Faz primeiro as questões rápidas e fáceis. E eu não estou falando para você abandonar as questões difíceis. Eu só estou falando para você fazer num momento diferente da prova. Porque questões difíceis vão provavelmente tomar mais seu tempo por um ponto que é menos garantido. Então é melhor você fazer um monte de questão rápida e fácil e já garantir esses pontos, para caso você chegue no final da prova sem tempo, você não perca um monte de questão que você poderia ter feito. E aí você perderia só a questão mais difícil. E aí na última dica também, exatamente a mesma lógica, se você já sabe que uma questão vai ser muito longa, também joga para o final da prova. E aí você deve estar se perguntando, como é que você sabe se uma questão é difícil, se uma questão é longa? Conforme você vai fazendo as listas de matemática, você vai criando esse feeling assim de, eu já sei que isso vai ser difícil. Conforme você vai desenvolvendo sua autocrítica, você já sabe quais assuntos você não sabe. E com o tempo, você vai começar a bater o olho na questão, você vai ler lá o comando rapidinho e vai ver, ixi, a chance de eu errar isso é grande. Deixa eu fazer as fáceis antes. E aí eu vou deixar na descrição uma playlist de matemática para quem já está interessado em coisas mais avançadas. Mas o vídeo de hoje foi essas 15 dicas. Cada diquinha individualmente não ajuda tanto sua nota, mas a soma de todas elas fazem um estrago na sua nota. Você vai ficar bem melhor no estudo de matemática e no dia da prova. Então é isso, obrigado.